Olá, prezados ouvintes e seguidores do Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 61 com o tema Nunca Desfalecer. E o estudo de hoje será apresentado por dois companheiros nossos. É um estudo diferente, especial. Quem vai fazer a apresentação de hoje é Isabela Martins e José Maria Brito. Esses dois companheiros, trabalhador Divulgar, vão fazer a apresentação desse capítulo de hoje. É com vocês, meus amigos. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um estudo da obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel, e estamos gravando hoje o capítulo 61 para o programa Jesus por Emmanuel. Eu sou Isabela Martins. Eu sou o Brito e estamos aqui para comentar esta mensagem belíssima do nobre Espírito Emmanuel. Bom, então, iniciando o estudo do capítulo 61, intitulado Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer está contido em Lucas, capítulo 18, versículo 1. E os comentários de Emmanuel para esse trecho do Evangelho são: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Fostes colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram um pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Que beleza, né, Isabela? Muito que maravilha de texto. Sem você dúvida. Pode até comentar agora, né, o que você Vamos tirar algumas lições, né, preciosas desse texto. Sem dúvida nenhuma, aqui Emmanuel vem trazer para a gente essa necessidade da gente permanecer na luta, né?
Às vezes os problemas, as dificuldades nos abatem, né? Quem de nós nunca se sentiu abatido ante uma dificuldade, seja um problema físico, algumas questões emocionais que a gente passe, mas a gente não pode esquecer de um remédio muito importante, né, Brito, que já foi ensinado pra gente há muitos e muitos séculos, que é o poder que a prece tem na nossa vida. Que maravilha, né? E a doutrina espírita, né, trazendo um pouquinho desse contexto do que as nossas obras básicas trazem para a gente sobre isso, a gente sem dúvida recomenda a todos, né, a leitura do terceiro livro do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 2, que a partir da questão 658 vai falar para a gente sobre a prece, né? E aí Kardec vai fazer uma série de questionamentos, se a prece é algo agradável a Deus, e os espíritos vão explicar para a gente que pela prece nós podemos fazer 3 coisas. E eu acho que isso é importante a gente frisar, né? A gente sempre no momento de prece pode louvar, pode pedir e pode agradecer. Então, nos momentos em que a gente se sentir desfalecido, é o momento em que nós precisamos nos agarrar a essa possibilidade e a todos os benefícios que a prece, né, apresenta nas nossas vidas. Exatamente. E isso que me chama a atenção é justamente esta frase, Isabela, orar sempre e nunca desfalecer, que serviu para fundamentar esta belíssima mensagem de Emmanuel. E é interessante a gente pontuar que essa frase ela está inserida no capítulo 18, do versículo 1 de Lucas, em que Jesus, segundo Lucas, contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então é muito interessante esta reflexão, porque geralmente nós deixamos que as dificuldades atrapalhem o nosso trabalho de autoiluminação. E como você bem disse, quando nós buscamos essa autoiluminação através da oração, nós geralmente só paramos para pedir, dificilmente agradecemos, dificilmente glorificamos Deus nosso Pai. Você tem toda a razão. Verdade. Uma outra coisa que me chama a atenção também, Brito, quando a gente vai estudar dentro da doutrina essa questão da prece e a sua importância, é que tem uma questão em que os espíritos fazem um comentário que eu acho assim brilhante, simples, mas passa a mensagem. Quando eles dizem assim, na questão 660, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Porque às vezes também a gente quer ser atendido nas nossas preces e a gente faz uma prece totalmente perturbado, com influências externas, a gente não se recolhe. Sabe aquela coisa que Jesus disse pra gente, olha, te recolhe, né? Vai para o teu silêncio do teu quarto. Não é um quarto físico, né? Mas a gente precisa de uma paz mínima para conseguir fazer com que as nossas orações, os nossos pedidos, eles cheguem até o seu destinatário, né? Que é a espiritualidade superior. Exatamente. Então a gente quer que a mensagem chegue longe, mas a gente não faz, né, aquela prece bem feita, não no sentido de usar palavras bonitas ou rebuscadas, mas de falar mesmo daquilo que sai dos nossos corações. Eu acho que falta essa conexão. Essa conexão que nós temos que ter com Deus nosso Pai, ela independe de quantidade, de palavras bonitas, ela depende sim de uma comunhão através do pensamento e partindo de um coração purificado. Quando a gente fala um coração purificado, as pessoas dizem, mas eu tenho que ser puro para poder chegar até Deus, para que Ele me escute. Não, mas que você possa fazer um esforço de, naquele momento, se desligar dos problemas exteriores, não estar com o pensamento voltado de raiva, de ódio, de vingança contra alguém. Então isso já é purificar o coração para que Deus possa receber alegremente a sua rogativa. E aí, Bela, eu me lembro quando a gente vem de uma formação de outras religiões, eu me lembro quando nós fazíamos nossas preces, então, eram muito repetitivas, eram longas, e eu ficava me perguntando, ou então era em voz alta, eu digo, gente, será que Deus é surdo? Puxa, será que Ele não sabe o que se passa dentro de nós? Então, se Ele sabe tudo, basta que nós elevemos os nossos pensamentos numa prece sincera, e às vezes não precisa nem de palavras.
É claro que quando a gente se reúne, que estamos mais de 2, 3, 4, a gente precisa então das palavras para que elas despertem nos outros, né, esse sentimento de comunhão com Deus. Mas quando nós estamos sozinhos, não precisamos nem de palavras para fazer nossa prece. E quero dizer mais, Brito, a doutrina também deixa claro para a gente no Livro dos Espíritos que, na verdade, as nossas boas ações são as nossas melhores preces. Então, aí deixa exatamente assim, fecha com chave de ouro exatamente o que tu estás dizendo. De que às vezes a gente pensa que precisa de palavras, as palavras certas, de se expressar bem, quando na verdade as boas ações já indicam uma prece, né? Quando você está fazendo algo de positivo, isso já é uma prece a Deus, né? Você já está louvando, você já está honrando a Ele. E isso reforça o que Emmanuel coloca, né? Orar sempre e nunca desfalecer. Porque uma das coisas que a gente precisa entender é que para não desfalecer, a gente precisa estar sempre em movimento. É como andar de bicicleta, né? Para não cair, o que a gente precisa fazer? Tá sempre pedalando, porque se deixar de pedalar, cai. Aí, então, da mesma forma, né? A gente precisa estar sempre em prece, estar sempre agindo, para não deixar desfalecer. Porque às vezes vão ter acontecimentos, vão ter situações na vida da gente que vai dar aquele desânimo. Mas a gente precisa persistir sempre, devagar, né? Se vai ao longe. Se vai ao longe. Mas o que eu acho interessante, que eu me lembrei agora, que tem uma máxima popular que tem o pessoal diz assim, rapaz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Então, eu fico refletindo sobre essa mensagem de Emmanuel, e é preciso que a gente possa colocar dentro da gente, entender que nós estamos encarnados num planeta que ainda se encontra na categoria de provas e expiações, morada de espíritos bastante endividados, que colhem hoje os frutos de suas próprias plantações. Então, o fato de nós orarmos, de nos ligarmos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, não vai nos livrar das dificuldades que nós temos que passar. É claro que elas vão nos fortalecer para que nós possamos passar por estas dificuldades, mas aquilo que nós temos que passar, nós vamos passar. Então, por isso é que é preciso a gente orar para não desfalecer, porque os obstáculos virão e a gente tem que estar fortalecido, principalmente com uma fé robusta, né, para poder seguir em frente, orando sem desfalecimento. Exato, que nós possamos orar para pedir ombros largos e não fardos leves, né? Porque Exatamente. Tudo vem conforme a medida que a gente precisa. Bom, eu acho que essa foi a nossa mensagem, né, de hoje, interpretando um pouquinho sobre essa passagem que está contida em Lucas, capítulo 18, versículo 1, interpretada por Emmanuel no livro Fonte Viva, no seu capítulo 61, que fala sobre nunca desfalecer. Que sirva para a gente também, né? E eu sou Isabela Martins, para o Divulgar. Eu sou Brito e gostaria de encerrar lembrando a você que Emmanuel diz que nós precisamos prosseguir forte para que, consolidando o pedestal da luz divina, nós possamos deixar resplandecer essa figura gloriosa que é o nosso guia e modelo Jesus, que está sempre aí nos convidando, segundo as palavras de Emmanuel, para orarmos sempre, trabalhar, servir, aprender e, mais do que isso, amar e nunca desfalecer. Você que nos ouve agora, pense nisso. Este foi um texto de Isabela e Brito para o Divulgar.net, programa Jesus por Emmanuel. Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Até a próxima. Muito obrigado aos meus companheiros e amigos José Maria Brito e Isabela Martins pelos esclarecimentos. Foi um programa diferente. O primeiro programa que nós apresentamos com 2 companheiros. Mas foi muito bom, esclarecedor. Agradecemos a vocês mais uma vez. Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores e ouvintes com esta mensagem de esclarecimento. Amanhã teremos no nosso programa a nossa companheira Fátima Verde, que vai trazer o estudo do capítulo 62 com o tema Devagar, mas sempre. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Acesse o nosso site divulgar.net e conheça toda a nossa programação.